cinema, ele nasceu de um questionamento pessoal meu sobre as atrizes de cinema, porque a gente estava numa época, 1974, em que havia muita porno chanchada. Eu já não me sentia assim muito à vontade, não tinha nos filmes, né? Eu cheguei a fazer um Cor de Fraga e tudo, mas não era o meu. Poderia ser uma transição, uma fase, mas não era assim o que eu queria. E eu fiquei pensando muito como as atrizes viviam de cinema no Brasil. Como é que era isso? E isso foi muito estimulado pela leitura do livro do Paulo Emílio, Humberto Mauro, Cinearte Cataguase. Eu tinha acabado de ler. Eu fiquei muito assim impressionada com o livro. E aí, quer dizer, como eu já tinha uma experiência em montagem de filmes, porque eu tinha sido assistente, eu tinha feito estágio com o Nelson Pereira, fui assistente de montagem do Mário Carneiro na Casa Assassinada e no Homem do Corpo Fechado, fui assistente do Gustavo no Afonsinho, Passe Livre, e também fui assistente dele em um curto, enfim, eu tinha muito, assim, já tinha um conhecimento sólido em montagem, de modo que esse já era um caminho para que eu me tornasse diretora. Isso não foi feito de modo pensado, foi uma coisa que apareceu, surgiu espontaneamente por circunstâncias pessoais também da vida, mas também pelo meu interesse extremo em conhecer melhor o cinema e na vontade que eu já tinha de dirigir, mas era uma coisa assim muito longínqua, um horizonte muito distante ainda. Mas com essa crise de 74, essa situação, a situação política estava muito séria na época, nós estávamos no governo Médici, que foi um governo duríssimo. Havia então essa coisa do cinema estar um pouco sufocado. Aí eu peguei e comecei a fazer uma pesquisa. Comecei a pesquisar, fui pesquisar assim, começo do século XX. Selecionei várias atrizes por década, assim, para poder ir sistematizando, sintetizando, e até descobrir assim as que representariam melhor aquela fase, né, do cinema. Dizem que a mulher é parte fraca. Nisto é que eu não posso acreditar. Poxa, fazia esse texto, aí Gustavo, faz o texto. Ele, não, o filme é seu, não sei o que lá, meu Deus do céu. Aí eu comecei a fazer, me lembro até que a Nessi foi lá em casa, eu estava assim, empolgada com esse negócio, né, de fazer o texto, mas insegura, né? E eu comecei a fazer mais ou menos o texto, e o Gustavo falou, começou a dar uns palpites assim. Eu falei, faz o seguinte, Gustavo. Ele falou, tudo bem, eu ajudo você, mas a iniciativa do texto é tua. Porque é você que vai escrever no teu estilo, eu só vou... Então, eu botei o texto meu, Ana Maria, em primeiro lugar, e dele, porque de fato a iniciativa foi minha. Ele me estimulou a isso. É tal história, o prêmio que eu recebi era para fazer um filme de 15 minutos. E isso não cabia num filme de 15 minutos. Eu não consegui reduzir, sintetizar mais, porque essa coisa da década que eu separei, ela tem a transformação de cada período, ela vem com uma transformação em cada período. Se eu engolisse períodos, assim, ia ser mais difícil em 15 minutos de passar essa pequena história do cinema brasileiro do ponto de vista feminino, né? Então eu banquei, em parte, com recursos próprios, e em parte eu consegui com a Embrafilme equipamento de edição, uma série de coisas assim, porque eles tinham um programa de televisão, porque aí o filme passou na televisão, na TV Educativa, eles tinham um programa na TV Educativa, e passou lá e isso pagava, então, o investimento deles, né? O fato de ser exibido lá e até o filme ficou sendo deles. Eu tenho só 20%, que depois eu reivindiquei, pelo menos como direito autoral, porque eu tinha colocado bastante dinheiro também, pessoal, né? E para poder fazer daquele tamanho, média-metragem em vez de um curta. A pesquisa, né, iconográfica, eu fiz também nesse núcleo, que era um núcleo do atual CTAV, Centro Técnico Audiovisual, que ficava onde se fazia esse programa de televisão, inclusive. E lá trabalhava o Zequinha Mauro, filho do Humberto Mauro, meu querido amigo Zequinha Mauro, que eu morro de saudades.
O Zequinha, que me ajudou na filmagem, toda a filmagem de fotografias, revistas e tudo isso foi o Zequinha quem fez. A gente tomava uma cachaçinha de vez em quando, que ele tinha sempre ali na gaveta dele, no armário, uma garrafa de cachaça, um copinho. Em qualquer situação a gente está, então vamos tomar uma caninha. E ficávamos o dia inteiro ali fazendo isso. Ao mesmo tempo, era preciso falar da participação feminina também atrás das câmeras, que estava muito embrionária ainda, já existia, mas de uma forma muito embrionária. Era ainda uma utopia, entre aspas, assim, utopia não era uma coisa impossível de ser feita, mas ainda era uma possibilidade, vamos dizer assim. Não era ainda, não estava ainda institucionalizada, ainda não era uma coisa natural, comum, não era. Então eu terminei com uma peça do Guarnieri, um trecho de uma peça do Guarnieri, O Filho do Cão, que o Arena tinha encenado. Eu queria uma peça que não fosse muito conhecida, mas tivesse duas mulheres, porque eu queria Isabel Ribeiro e Dina Sfati. As duas grandes atrizes, as duas vindas do Teatro de Arena. A Isabel pela grandeza dela, assim, como artista, como pessoa. A Dina também, mas a Dina tinha também um simbolismo grande, porque ela fez Macunaíma, ela fez filmes, né, assim, importantes. E era uma atriz também, uma estrela, vamos dizer assim. E aí eu faço essa pequena encenação com duas mulheres e pedi para Ana Carolina fazer o papel da diretora. E todas as minhas amigas faziam, a continuista, a fotógrafa, nem tinha fotógrafa naquela época, mas é uma amiga minha muito querida, a Júlia, faz o papel da fotógrafa. Então eu fiz uma equipe só de mulheres como era uma piada, era uma brincadeira, mas era também já dizendo, olha, podemos fazer, aceitamos qualquer negócio, né? Eu fiz esse filme, eu filmei durante uma folga de 10 dias da novela Gabriela. Eu trabalhava na TV Globo e fazia essa novela. E nós estávamos bem adiantados com os capítulos. O Avancini decidiu dar uma férias de 10 dias. A gente estava bem cansado também. Aí, nesses 10 dias, eu peguei o meu Fusca e veio Zé Antônio Ventura como fotógrafo, e Jaime Schwartzman, a fazer um som, que o Ventura também sabia fazer som, então ele instruía o Jaime no som e o Jaime também fazia um pouco de assistência de câmera. Nós três no Fusca, só isso. Fizemos o filme todo. Só que aí eu voltei a gravar a Gabriela e eu comecei a editar, comecei a ver que não ia dar 10 minutos e tal, e eu tinha que filmar a complementação, a cena final, com a Isabel e Dina e tudo. Então, eu engatei outra novela, Saramandaia. Eu assinei o contrato para outra novela, que também foi a Simão Pauleira. Eu tinha que fazer aula particular de equitação de manhã, 6 horas da manhã, durante a preparação, todo dia. Então, assim, era um negócio que não dava para terminar o filme. Então, quando acabou a novela, então, que Dina também estava no elenco, aí a gente filmou essa cena final. E aí eu terminei o filme, então, que ficou com a data de 1977, um ano de 1977. Pesquisa em 74, roteiro, 75, filmagem, 76, conclusão das filmagens e edição. 75 eu comecei a editar também. Eu acho que já desde o roteiro, eu tive a ideia de convidar Humberto Mauro para dar uma entrevista, que é o único homem do filme. Como se ele estivesse acima da distinção de gêneros, pela excelência do trabalho dele, pela cabeça dele, tudo, pela posição dele no cinema brasileiro. Vamos dizer que ele estava acima de qualquer grupo, né? Da fonte desse rio que deságua nessas cachoeiras, né? Que ele falava, que cinema é cachoeira. Então, eu escolhi a Aurora Fúlgida, que era uma romena, bailarina e tal, e tinha um pouco essa característica de café-concerto, né? O cinema vinha com esses atores do café-concerto, as moças que mostravam a perna já era um escândalo, essa coisa toda, tinha um caráter meio transgressor, né? Então eu comecei com ela, depois eu me encantei pela Eva Nil, que é a atriz do Humberto Mauro. A Eva Nil era assim, uma atriz que abandona o cinema. Ela abandonou o cinema, ela se desiludiu. Então eu estava um pouco nessas coisas assim, nessas marés, né? Porque
Não tinha muito tempo que eu tinha decidido mesmo ser atriz. Eu comecei a trabalhar em cinema com 15 anos, mas eu fazia o 2º grau, eu quis fazer a faculdade, que eu acabei interrompendo. E eu não estava assim decidido que eu ia ser atriz. Eu trabalhava como atriz, eu gostava de ser atriz, eu gostava de teatro, eu gostava de cinema. Eu tinha necessidade de um meio de expressão, mas eu tinha muitas outras possibilidades. Então eu fui levando também porque eu precisava sobreviver. E eu só decidi de fato quando o Nelson me chamou para fazer Como Era Gostoso Meu Francês. Aí naquele momento eu já tinha 5 anos de carreira e eu falei, não, eu vou fazer isso. Aí eu já tinha acabado de largar a faculdade, a situação também não estava boa e tinha vindo às 5, tudo isso, então foi quando eu decidi. Então, em 74 eu tinha apenas decidido isso há 4 anos. Olhando assim para trás, era muito pouco tempo. Era natural que eu tivesse esses vacilos, né? Essa vacilação de, poxa, como é que é esse negócio de ser atriz de cinema no Brasil? Não é? Então, a Eva Neal representava um pouco essa minha tendência a dizer adeus, né, ao cinema, porque é muito complicado. Ela por outros motivos, né? Até eu consegui um Pedro Lima, um pesquisador, que tinha uma casa, acho que na Ilha do Governador, que você não pode imaginar. O arquivo dele, assim, era uma loucura. Ele não abria isso para ninguém. Mas eu tinha a sorte de estar no ar com a Gabriela, um personagem que fazia muito sucesso. Então ele se encantou comigo, né? E me deu até a carta da Eva Neal para ele, abandonando o cinema, mas me pediu para cortar lá um trecho, porque tinha referências, né, a pessoas, mesmo que não nominasse e tal, ele não queria. Eu, então, obedeci, dobrei a carta assim, né, para filmar, omiti aquela coisa. E era todo um problema lá com Humberto Mauro, porque ela era filha do fotógrafo dos filmes do Humberto Mauro, uma contenda qualquer entre Humberto Mauro e ele, e ela então não quis mais, mas ela era assim, capa de revistas, eu tinha várias capas de revistas com ela era muito bonita. Já no filme, no livro do Paulo Emílio, é um personagem encantador. E aí eu fui indo, aí vem a Carmen Santos, né? Nos anos 30, Carmen Santos participa como atriz em Limite, de Mário Peixoto, além de produzir e atuar em filmes como Lábios Sem Beijos, Favela dos Meus Amores, Cidade Mulher e Argila, todos de Humberto Mauro. Ela é a entidade, mais do que Júlia de Abreu, mais do que qualquer uma. Carmen Santos é uma entidade. E aí, quando eu fui pesquisar ela, eu fui vendo que no início ela era uma caixeira. E eu achei aquilo assim muito louco. Aí eu falei, tudo bem, então eu vou fazer o inverso. Porque aí ela é essa entidade toda, mas quando você vai chegar lá no fundo, você vai ver uma garota trabalhando de caixeira. É como se fosse um mergulho, assim, num túnel e entrar no íntimo daquela pessoa que tinha um aspecto... Porque Humberto Mauro contou histórias incríveis dela. Disse Humberto Mauro. Um vestido da Dona Carmen era o valor do meu orçamento do filme. Então a Carmen chegava para o marido e dizia que queria comprar um vestido. Pegava o dinheiro do vestido e produzia o filme. Ela já começa, já é a primeira a dirigir. Mas ela é uma situação episódica na vida dela, porque na verdade ela era atriz e produtora. A dirigir foi só um filme que levou 7 anos, que foi em Confidência Mineira, que lançou muitos atores, como Paulo Porto e muitos outros, acho que Anselmo Duarte. Mas era uma coisa episódica. A Júlia de Abreu, não. A Júlia de Abreu era uma atriz que dirigia cinema, assim, vamos dizer, comercialmente, no sentido de continuamente, com lançamento e bem sucedido e tudo isso. Então era uma outra coisa, era um passo além, né? Ela era uma mulher muito consciente e ela falava para mim que quando ela ia filmar cenas de briga em bar, ela ia de calça comprida. Ela tinha que ter moral com a turma, né? E ela subia nas mesas, que ela é baixinha, ela tinha que subir nas mesas para poder dirigir as cenas de briga. Ela dizia que as pessoas... Depois eu compreendi melhor a entrevista dela, que as pessoas reclamavam, né? Resistiam pelo nível de exigência. Mas se você quiser fazer uma coisa bem feita, você tem que ser exigente mesmo. Dava para ver bem as dificuldades que uma mulher nos anos 40 tinha, e que não são muito diferentes no cinema.
Se você tiver uma mulher como diretora, você sente da parte da equipe muitas vezes desconfianças, dúvidas, testes para ver se você sabe o que você quer, para ver se você conhece o que você faz, o teu ofício, desafios, né? E da parte dos colegas, sobretudo da geração do cinema novo, uma certa superioridade, uma coisa assim que é não apenas elitista, como também machista, não é? Então, assim, uma mulher não pode pretender se igualar, não é? Essa é a maneira que aparece uma coisa que está escondida, porque não é por isso, não é? É outra coisa que está lá dentro, né? Então, assim, isso tudo a gente enfrenta ainda. Tem que enfrentar. A Carmen tinha que entrar. Cinema dos anos 30, os musicais, tinha que entrar. O grande glamour, o grande... E ela fez a carreira internacional, a única estrela internacional, até a Sônia Braga foi ela, né? Corrente de ouro tem, pintada rendada tem saia engomada tem, sandália enfeitada tem, e tem graça como ninguém. A Eliana, eu queria muito, porque eu fui formada vendo Chanchada, da Atlântida, na minha infância. Eram os filmes que eu gostava. Minha mãe me levava. Eu não tinha aula às quartas-feiras, eu estudava no Colégio de Freira, Sacré-Cœur de Marie. Às quartas-feiras não tinha aula. E minha mãe, quando não estava trabalhando, ela me levava ao cinema às quartas-feiras. Mas minha mãe ia ver George Stevens, sabe? Ia ver filmes assim, não ia ver Chanchada. Imagina, de jeito nenhum. Mas nos fins de semana, o grosso dos filmes que eu via eram as chanchadas. Fora, claro, os lançamentos americanos, filmes, né, comerciais e tudo. As chanchadas eram, na minha infância, a gente aguardava ansiosamente quando vinha a próxima. Então eu tive esse conhecimento, assim, essa empatia. E a Eliana era minha ídola, né, nessa época. Eliana e Sil Farney. Então eu quis entrevistá-la, mas a Eliana me colocou duas condições. Uma, inexequível, porque eu não tinha dinheiro, que era contratar um maquiador, cabeleireiro, assim, não era o espírito do filme. E a outra era conseguir uma casa de um milionário para ela fazer na casa do milionário. Aí eu falei, pô, é genial, mas não é dentro do espírito desse filme eu não vou fazer isso. Fingir que, né, a casa com piscina, assim. Eu até tinha uma amiga que tinha uma casa com piscina. Mas eu pensei que aquilo não dava certo. Aí eu comecei a achar que ia ter muita exigência, que ela não tinha entendido bem o que eu queria. Então eu fiz em montagem de fotos mesmo. E aí depois eu peguei, acho que Norma Bengel, que já vem com os anos 50, Helena Inês, que vem com cinema novo, e Leila Diniz, que tinha acabado de falecer. Falecera 2 anos antes. Eu poderia dizer assim, não, quando eu era menina eu pensava em ser atriz. De fato, eu acho que quase toda menina que vê muito cinema, principalmente eu, que via muito filme da Metro, eu chegava em casa e imitava os atores, essa coisa toda, mas eu comecei a trabalhar por problemas econômicos. Eu conheci a Norma em 65, quando ela veio ao Brasil da volta desse tour europeu, Ela ficou lá durante o Pagador de Promessas, engatou uma carreira. E ela veio em 65. Mas quando, depois do AI-5, por volta disso aí, ela voltou, mais como exilada, autoexilada política. Quando eu filmei, ela estava retornando novamente, era a segunda volta da Norma. E já tinha feito teatro na Europa também, levado montagens daqui, já tinha entrado pelo teatro, coisa que ela não fazia antes. Ela tinha esse enfrentamento, que é interessante também colocar, porque eu acho que ele faz parte dessa evolução da história da mulher que eu mostro pelo cinema. Eu acho que ela simbolizou muito no cinema dos anos 50, início dos 60, por causa dos cafajestes, que foi uma grande ousadia. A Norma foi muito corajosa, porque os cinemas tinham polícia na porta, rádio patrulha,
O filme foi retirado de cartaz, foi uma confusão aquele filme terrível, e foi ótimo porque rendeu um público enorme. Funcionou como propaganda, porque as fotos eram gigantescas, assim, o carro de a rádio patrulha e o filme no cinema, o nome lá, o cartaz, e essa coisa. E a Norma foi muito corajosa em filmar completamente nua, em 1962, numa sequência antológica, assim, do cinema. Então, era importante ouvi-la. A Helena é outro caso. A Helena é a atriz dos anos 60. É a atriz dos anos 60, assim, a musa. Ela era uma mulher excepcional, ela atraía atenção, tudo. A praia parava quando a Helena chegava. Primeiro que ela era linda, de uma beleza não convencional. E ela tinha muita presença, muito charme. Foi uma atriz que aí a importância dela é maior. Foi ela que deu o tom de interpretação do cinema novo. Foi uma pessoa que estudou na Escola de Teatro da Bahia, no melhor momento da Escola de Teatro. A Escola de Teatro da Bahia, dirigida por Martim Gonçalves. Era assim, era uma escola muito completa. Balé, moderno, e as encenações de clássicos e de vanguarda. Então a Helena vem dessa ânsia pela vanguarda, entendeu? Que ela encarnou muito bem. Encarna ainda. A Leila eu tinha que colocar, porque a Leila realmente tem aquilo que eu digo no filme. Ela tem uma maneira própria, autóctone, de representar a mulher. Ela é única. Ela não tem uma escola de teatro, ela não tem nada disso. Ela está ali como ela, não sei, não é... Claro que ela gostava de ser atriz, gostava de representar, mas aquilo para ela não tinha aquele peso, careta de... Eu sou uma atriz, quero ser respeitada como uma atriz, afinal de contas eu sou uma atriz. Não tinha nada disso, entendeu? Ela era uma pessoa de carne e osso. Aí depois ela era atriz, estrela, sensacional, tudo mais que ela podia ser. Mas primeiro ela era a Leila. E isso muda tudo, né? Não tinha representação, hipocrisia. Só essa limpada assim na área já é um negócio sensacional, né? Você está num ambiente sadio, você está numa relação limpa. É muito bom, muito confiável. A Leila teve essa coisa do prazer. Era o prazer. Era aquela coisa que o Carvana fala do corpo falar. Então foi assim um trabalho muito bacana para mim. Eu gostei de ter feito, aprendi muito e é um filme que ficou. Isso é o mais importante, não é? Permanece. Eu acho que isso é a grande retribuição que a gente pode ter quando faz um filme, é a sua permanência.